Boa tarde, estamos aqui reunidos novamente para o estudo de O Livro dos Espíritos, nessa tarde de 20 de fevereiro de 2021. Na tarde de hoje nós vamos estudar o livro 2º, capítulo 9, itens 9, 10 e 11, o item 9 intitulado A Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, o item 10, Os Espíritos durante os Combates, e o item 11 dos pactos. Essa aula será dividida em 3 partes, 3 vídeos, para que a gente possa mais tranquilamente conversar e fazer com que a gente consiga se entender e também da parte técnica postar com mais facilidade para vocês, vai ficar mais fácil para carregar e tudo. Então vamos lá. Nós vamos começar esse estudo na questão 536. A questão 536, ela diz o seguinte: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? E a espiritualidade responde então a Kardec: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Temos uma continuação nessa questão, que é 536A. Vamos lê-la, depois a gente comenta as duas juntas, tá bom? Então vamos, 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Aí a espiritualidade fala uma coisinha que vai deixar a gente meio magoado, tá? A gente está acostumado a ser, né, o centro do universo, vamos ter um probleminha. Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então veja, para iniciar aqui o nosso estudo, Kardec pergunta se acontece por acaso, né? Vai ter uma erupção vulcânica por acaso? Não, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo. E aí ele fala, e tudo isso que acontece, já que tem uma razão de ser, o objetivo é sempre o homem, é que o homem progrida, é que o homem expie suas falhas, enfim, é sempre o homem. E aí ele fala, de vez em quando, não é sempre não, né? Fala, é só às vezes, né? Mas a maioria das vezes é simples forma de restabelecer o equilíbrio da natureza, a harmonia da natureza. Então, a gente não fica lá brincando de Pequeno Príncipe e revolvendo os vulcõezinhos, né? A gente não pode fazer isso. Então, os vulcões, enfim, as forças da natureza aí, elas precisam estar em harmonia, estar equilibradas. Quando esse equilíbrio se perde, então há eventos, algumas vezes catastróficos e tal, para que essa harmonia seja restabelecida. Mas além da questão 535A, nós temos a 535B. E vamos ver o que o Kardec pergunta. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns deles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então Kardec falou, a gente sabe que é a vontade de Deus. Mas será que os espíritos não estão ali, não dão uma mãozinha para fazer com que os acontecimentos fluam de acordo com a vontade divina? E a espiritualidade então nos responde, mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Então veja, é a vontade divina? É a vontade divina. Mas quem vai lá e coloca em prática a vontade divina são os espíritos, né? Os espíritos vão lá
e agem de acordo com o que está programado, com o que está estabelecido, né? Deus não faz como aqueles deuses da mitologia, né? Que ia lá, Zeus, vou pegar o Zeus aqui, né? E resolvia as coisas por si mesmo, né? Não, né? Deus é a vontade, mas aqueles que colocam em prática a vontade são os espíritos. Bom, aí a questão 537 nós vamos falar de mitologia, né? Então ele pergunta: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Então ele fala, são as ideias espíritas que estão ali, só que em vez de falar que eram espíritos, eles falavam que eram deuses, né? Então Zeus, Eros, Deméter, enfim, né? Os espíritos eram representados como deuses. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento, quer dizer, essa crença que cada espírito é responsável por uma coisa, ela não tem nenhum fundamento, e ele coloca tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Então Veja, tem muita coisa ainda além daquilo que as pessoas acreditavam, que era aquele espírito só fazia isso, só fazia aquilo. Não é exatamente assim, né? E aí lá, 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos. Então, se a gente pensar lá nos deuses mitológicos, existiam os deuses do submundo, enfim, que viviam no interior da Terra. E aí ele responde: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer, não é que ele está lá dentro da Terra, né, para fazer lá o vulcão entrar em erupção, né? Ele está aqui presidindo, dirigindo os fenômenos, gerenciando aquilo que vai acontecer, não necessariamente incluso, né, no meio dos fenômenos. Então vamos lá, 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Essa resposta é tranquila, né? E ele responde que o serão ou que o foram. Então, ou vão ser espíritos encarnados como nós, ou já foram espíritos encarnados como nós e que já estão em outras paragens, em outras classificações, né? Mas acima de nós. A 538A, então, nos diz assim: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Olha só que pergunta mais interessante. Será que aqueles espíritos que estão lá presidindo aqueles fenômenos da natureza são espíritos inferiores? São espíritos superiores? E aí? E veja só, olha como é uma coisa extremamente lógica. Segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então ele coloca aqui, normalmente, aquele que executa tem aí uma hierarquia inferior àquele que é responsável, né? Aquele que indica o que vai fazer, que propõe a ação, aquele que manda. Então a pessoa indica o que tem que ser feito e o outro espírito vai e faz. Portanto, o que indica tem uma hierarquia maior do que aquele que executa. Tá certo? Vamos à última questão desse primeiro vídeo. Na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa?
E olha que legal, em massas inumeráveis. Então não é simplesmente um espírito que vai lá fazer tudo aquilo, não. São vários espíritos que se unem para dar conta de que aqueles fenômenos aconteçam da forma como eles têm que acontecer, que aconteçam como está programado para ser feito, né? Então nem sempre é um só, aliás, sempre uma quantidade grande de espíritos agindo em prol de um mesmo objetivo. O primeiro vídeo acaba por aqui, a gente se vê já já.